e do mundo. E já abro a edição nacional do Nossa Área de hoje com uma entrevista especial. O técnico do Ituano, o Mazzola Júnior, participa ao vivo conosco. Ele que, por antecipação, garantiu acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Então vamos à vinheta primeiro. Na ponta da linha. Na ponta da linha, então, com Mazzola Júnior, treinador do Ituano, para falar sobre essa classificação e os novos desafios do Ituano. Tudo bem, professor? Como vai? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Obrigado pela oportunidade. Prazer enorme falar com vocês da Band novamente. Primeiro, parabéns pela classificação. A gente sabe como é difícil, né, professor? Afinal, são 14 anos em que o Ituano não conseguia chegar à Série B do Campeonato Brasileiro. Um time que vem se estruturando há algum tempo, lá atrás com o Juninho Paulista, enfim, e agora consegue chegar à Série B do Campeonato Brasileiro. Foi difícil o desafio, e como você enxergou essa campanha até aqui do time do Ituano, Mazzola? Como você bem disse, né? É sempre difícil você conseguir um acesso aqui no futebol brasileiro, qualquer que seja a divisão, né? É um campeonato muito equilibrado, muitos interesses estão envolvidos, grandes bandeiras, né? Grandes clubes que, por um motivo ou por outro, acabaram caindo de divisão, né? A ponto de você ver bandeiras como Paysandu, como Criciúma, estarem na Série C do Campeonato Brasileiro, né? E o Ituano realmente está fazendo um trabalho já há muito tempo, uma gestão profissional muito bem feita, né? Com pessoas que realmente são do ramo, né? Começou tudo com o Juninho Paulista lá em 2009, era eu o treinador, e agora muito bem gerido, muito bem administrado pelo Paulo Silvestre, né? Que foi executivo de grandes multinacionais do Brasil, que já está no futebol há um bom tempo, inclusive com o Juninho aqui no Ituano, quando o Juninho ainda ou fazia parte da gestão do Ituano. O Ituano é um projeto profissional, de uma gestão profissional, e é um projeto que não tem como dar errado. A verdade é essa. É alto nível de profissionalismo, alto nível de responsabilidade e muito criterioso em todas as suas ações. Então a gente só veio dar uma pitada de experiência que a gente tem. É uma casa que realmente a gente tem uma gratidão muito grande desde 2009. Foi o primeiro clube profissional que eu trabalhei aqui no Brasil como treinador principal. Eu apenas até então só tinha trabalhado como treinador principal em Portugal, na segunda e na terceira divisão, de 2003 a 2009. E foi uma satisfação muito grande, conseguir esse acesso com o Ituano. E na perspectiva que realmente o Ituano dê sequência nesse projeto, que é um projeto realmente que não tem como dar errado. Desculpa, qual que é a tua idade, Mazzola? Minha idade? Isso. 22. Um técnico bem jovem. Não tem 22 nem a Nada, pau, né, Mazzola? Só tô se for brincando, gato. Guilherme. Só se for gato. 22 eu tenho de carreira como treinador principal. Tomei um susto aqui. Eu tenho 56 anos de idade. É um técnico jovem, mas bem experiente já, com passagem pelo futebol português também. Ô Mazzola, só pra gente entender como funciona também, pegar um time na Série C do Campeonato Brasileiro, chegar à Série B para o ouvinte poder entender. Qual que é, por exemplo, o orçamento do Ituano para poder investir em jogadores mais ou menos da sua idade aí de 22 anos? O Ituano tem um projeto orçamentário financeiro de apenas 4 meses no ano, né? O Ituano hoje tem apenas a verba da Federação do Campeonato Paulista. A Série C é um campeonato totalmente deficitário nessa parte, porque a Série C apenas fornece a estadia e as viagens, né? Os salários não têm como serem pagos se não for feito da maneira que o Ituano faz. O Ituano, mesmo com a pandemia, procura gerir o seu orçamento anual com o orçamento financeiro do estadual. E é lógico, com acesso na Série B, o calendário anual do Ituano não apenas mais será esportivo, como também será financeiro. E a tendência é que o Ituano possa, além de ter uma equipe mais qualificada que a nova divisão vai exigir, o Ituano possa investir ainda mais na categoria de base, que é um clube formador, um clube que tem todas as suas categorias de base muito bem geridas, muito bem administradas, e é uma das funções também nossa,
essa projeção dos atletas formados no clube para o time principal. É claro que não é sua área, mas, por exemplo, quanto que cai na caixa, no caixa do Ituano, só por jogar a Série B do Campeonato Brasileiro em comparação com a Série C? Quanto a mais que cai? Comentando com alguns presidentes desse ano da Série B, né, que é o campeonato que eu mais participei, que eu estou mais inserido, parece que a cota houve uma melhora por causa do direito televisivo do exterior, né? Que ainda não receberam, mas vão receber até o final da temporada. Parece que a cota esse ano da Série B foi 9 milhões de reais para todas as equipes. Não houve distinção de valores nem com os clubes grandes que caíram na primeira divisão. E é claro que chegar na Série B, o sonho é subir para a Série A, mas é uma realidade mesmo, Mazola? Pelo andar ali que você conhece também de futebol, você acompanha a Série B certamente. Dá para chegar com o elenco que você tem hoje ou precisa de reforços? Não. São campeonatos totalmente distintos, né? Você vê, nós vamos chegar na final, se Deus quiser, da Série C. Nós vamos ter apenas 26 jogos na Série C toda. Sendo que na Série B são 38 jogos seguros que você vai fazer, né? Então, só por isso, você já tem que ter um time com muito mais saúde, você tem que ter muito mais jogadores. É um pouco diferente a montagem de um plantel de Paulistão em Série B de um plantel de Paulistão para a Série C. Tanto é que, na maioria das vezes, quando termina o Paulistão, o time acaba ficando praticamente sem time titular, né? Que o time titular, normalmente, do Paulistão vai tudo para a Série B, né? A Série B é um campeonato totalmente atípico do resto do Brasil e, se calhar, do mundo. Muito difícil. Então, automaticamente, o sarrafo subiu para o Ituano. E até foi um dos motivos aqui da nossa reunião, uma das pautas da nossa reunião com a diretoria, é que o que acontece? O Ituano não pode nunca, nenhum clube da Série B pode entrar no campeonato da Série B com o objetivo de não cair, porque cai de certeza. Todos os clubes da Série B, quando entram na Série B, começam o campeonato, todos, sem nenhuma exceção, durante esses 10 anos que eu disputei Série B, todos entram no campeonato para subir divisão. Até porque o acesso à Série A é 5 ou 6 vezes mais o valor de um acesso da Série C para B. Sim, é uma realidade ali desafiadora para você pela frente. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Mazola Júnior, técnico do Ituano, que subiu depois de bastante tempo para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Mazola, em Portugal, foi quanto tempo? 5 anos como jogador e 5 anos como treinador. E o que você vê, por exemplo, do técnico português hoje, que está na crista da onda no futebol brasileiro? Tem o Jorge Jesus, te viu aí no final de semana, nas últimas rodadas, a torcida do Flamengo gritando de novo o nome do Jorge Jesus, o Renato sendo bastante questionado, o Renato Gaúcho, tem o Abel Ferreira concorrendo a ser melhor técnico do mundo no Palmeiras, campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, finalista da Libertadores outra vez. Como você vê os técnicos portugueses e essa realidade nova no futebol mundial? Eu conheço bem os treinadores portugueses e o trabalho dos treinadores portugueses. Até porque quando eu estava lá como treinador, de 2003 a 2008, 2003 a 2008 eu estava lá como treinador da segunda divisão e da terceira divisão. O que acontece? Depois da era Mourinho, da volta do Mourinho a Portugal, 2002 foi isso, houve uma transformação muito grande na classe dos treinadores portugueses, na metodologia de treinamento, enfim. Ali é o ponto de partida da revolução da classe dos treinadores brasileiros, portugueses. Eles se organizaram mais, se regulamentaram e formataram cursos com apoio da Federação, da Liga, da Associação Nacional de Treinadores de Futebol em Portugal, que é muito forte. Formataram cursos que realmente fez com que a classe de treinadores em Portugal se estabelecesse num patamar muito mais elevado do que o era até então. E com isso é natural que eles se expandiram pelo mundo. O sucesso dos treinadores portugueses vem tudo no exterior do sucesso de José Mourinho, né? Que antes de José Mourinho, poucos treinadores portugueses trabalhavam fora de Portugal e poucos treinadores portugueses tinham sucesso fora de Portugal, com exceção de Arthur Jorge. E felizmente, para a classe mundial dos treinadores,
Portugal está servindo de exemplo como uma classe que se organizou e se regulamentou como poucas não fizeram. Essa é a diferença. E em relação à qualidade dos treinadores portugueses, eu vou mais para o lado que o próprio Mourinho disse. Não existe treinador português, brasileiro e francês ou soviético. Existem treinadores bons e treinadores não tão bons. E em relação aos treinadores portugueses que tiveram sucesso, estão tendo sucesso ultimamente aqui no Brasil, Jorge Jesus e Abel Ferreira, nós temos que se lembrar também que passaram vários treinadores portugueses aqui que não duraram nem um mês. Então, é mais uma prova que eu acredito no Mourinho, que não existe treinador português, japonês, chinês, existem bons treinadores e treinadores não tão bons. Concordo com você, concordo totalmente com você, Mazola. Você chegou a enfrentar, por exemplo, o Abel Ferreira lá em Portugal como jogador? Não. Quando eu estava lá, o Abel Ferreira era jogador ainda. Era jogador lateral direito. Eu já era treinador. Nem o Mourinho. Eu enfrentei Jorge Jesus. Enfrentou? Jorge Jesus e como era foi? contemporâneo meu na segunda divisão lá em 2003 e 2004. Eu treinava Alvarense, o Desportivo do Marco, e ele treinava a Estrela da Amadora e Vitória de Setúbal. E ele já era diferenciado, Mazola? O Jorge Jesus, até 2005, 2006, era um treinador da segunda divisão em Portugal. Muito famoso, muito requisitado em Portugal, na segunda divisão. Na Liga de Honra, que era antigamente lá, a segunda divisão é chamada Liga de Honra, que é a Série B nossa aqui, inclusive o padrão de jogo é muito parecido. E em 2005, 2006, se não me engano, o Jorge fez um trabalho espetacular no Belenenses, na primeira divisão. E aí foi o salto do Jorge Jesus para a primeira divisão de Portugal. Até então ele tinha dirigido pouquíssimas equipes de primeira divisão. Automaticamente, com esse salto que ele deu, com a ida dele para o Braga, para o Vitória de Guimarães, para o Belenenses, e depois culminou com o Benfica, automaticamente o trabalho do Jorge teve uma divulgação muito maior, uma visibilidade muito maior, e ele conseguiu muito sucesso no Benfica. Isso o colocou no patamar dos melhores treinadores portugueses de todos os tempos. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Mazola Júnior, que é técnico do Ituano e subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, tem tudo para ser uma Série B histórica no ano que vem, hein? Porque além dos times grandes que possivelmente não conseguirão subir, por exemplo, é o caso do Cruzeiro, que com certeza vai continuar na Série B, nós temos o Grêmio possivelmente na Série B, tem outros times fortes, a Chapecoense também já caiu, a Chapecoense que é um time que todo mundo gosta, né, depois daquele fato lamentável, a tragédia que aconteceu em 2016. O Santos eu acho que já se livrou, mas também ainda corre risco, mas o Grêmio eu acho que não vai ter jeito, vai pra Série B do Campeonato Brasileiro. Vai ser uma Série B especial, hein, Mazola? Como tem sido esse ano também, né, Guilherme? Como tem sido esse ano. E é aquilo que eu falo, né, isso vem mais ao encontro ainda do que eu falo. A Série B do Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo. Pode ter certeza que estou te falando. E se formos tomar referência às segundas divisões do mundo todo, a Série B do mundo todo, com certeza a Série B do Campeonato Brasileiro é a mais difícil do mundo, por essas bandeiras gigantes que andam hora e meia frequentando a Série B do Campeonato Brasileiro, coisa que em outros lugares do mundo, raramente você vê clubes da bandeira de um Cruzeiro, de um Vasco, de um Botafogo disputar a segunda divisão. E é muito equilibrado também, né, Mazola? Não tenha dúvida. Ainda mais agora que o orçamento é igual para todos. Há uns anos atrás, o time grande, quando descia da Série A para a Série B, ele mantinha a cota de televisão da Série A. Isso hoje não é mais possível, né? Não é assim hoje. E isso veio equilibrar ainda mais a Série B. Haja vista a dificuldade que vocês estão vendo de Cruzeiro, de Vitória, de Ponte Preta, de vários times que são costumeiros na Série A, Vasco, Botafogo, a dificuldade que essas equipes estão tendo na Série B desse ano. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Mazola Júnior, técnico do Ituano, que depois de bastante tempo voltou para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ô Mazola, como é que é a estrutura do Ituano? Como você pode fazer um relato para a gente que não conhece aqui, o ouvinte não conhece, eu também não conheço particularmente, como é a estrutura do Ituano? O Ituano tem um centro de treinamento acoplado no estádio municipal, né?
foi totalmente reformulado depois da Copa de 2014, perdão. Aliás, foi todo reformado, ampliado, para receber a seleção da Rússia, né, como sede, né, de treinamento. Então, houve uma reforma muito grande no estádio Novelli Júnior. Hoje temos um estádio espetacular, com gramado de primeiro mundo. Temos mais 3 campos anexos ao lado do estádio para treinamento das categorias de base, treinamento da equipe profissional. Temos todas as condições de vestiário, parte de hidroterapia, parte de médica, academia, essas coisas todas. Vestiários em ótimas condições, ônibus do clube, enfim. O Ituano tem uma condição de trabalho muito, muito aceitável. É lógico que agora com acesso à Série B, com o calendário anual realmente, com competições duríssimas, como é o Campeonato Paulista e como é a Série B do Campeonato Brasileiro, a gente espera que essa estrutura ainda melhore para que a gente possa ter condições ideais para fazer e representar muito bem o Ituano e não só a cidade de Itu também. Pra gente fechar, Mazzola, uma visão de quem gosta de futebol e acompanha futebol, é claro que a partir de agora, todo mundo pensa, aliás, há muito tempo, na final da Libertadores. Dia 27 deste mês, transmissão da Rádio Bandeirantes, Palmeiras e Flamengo no Uruguai, em Montevidéu, a grande decisão, e vai ser realmente uma grande decisão entre Palmeiras e Flamengo, até pela rivalidade que se instalou aí nos últimos anos entre os dois clubes. Tem algum palpite, Mazzola? Quem é favorito? Como você vê essa partida? Por onde, por exemplo, o Palmeiras pode surpreender o Flamengo? Por onde o Flamengo pode atacar o time do Palmeiras? Eu acho que, como você bem mesmo falou, é um jogo que o resultado é imprevisível, né? Vai depender muito da inspiração e da inspiração individual das grandes estrelas que as duas equipes possuem, né? E eu, por ser brasileiro, eu fico muito feliz de ver novamente 2 clubes brasileiros a disputar a Libertadores. Eu sou um fã incondicional dessa competição, sempre gostei, sempre aquela rivalidade contra os argentinos, né, contra os gringos, a gente fica doido da vida, né, com a Libertadores, e ver 2 finais de Libertadores com 2 clubes brasileiros seguidos, pô, isso é muito gratificante para a gente, que inclusive somos, né, nós somos profissionais do futebol, né. Então, é mais gratificante ainda. Eu não tenho, assim, uma previsão do jogo. Eu acredito, sim, que as duas equipes, por se conhecerem muito bem, 2 treinadores do mais alto nível, com experiência na competição, eu acredito que vai decidir o jogo quem tiver mais competência na partida. O equilíbrio é muito grande das peças individuais, muito grande na comissão técnica, e eu torço para que as duas equipes do Brasil façam um grande espetáculo, um grande jogo, porque isso nada mais é do que valorizar e vai valorizar muito o futebol brasileiro no mundo. E será certamente um grande espetáculo entre Palmeiras e Flamengo no dia 27 pela decisão da Libertadores, claro, de novembro agora. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Mazzola Júnior, técnico do Ituano, que vai fazendo história na equipe do interior paulista. Obrigado, viu, professor? Um abraço para você. Muito obrigado, Guilherme, pela oportunidade mais uma vez, pela Bandeirantes, pela oportunidade que tá nos dando de divulgar o nosso trabalho. Elias, tá de férias, né? Tá de férias, Elias? Tá de folga, volta segunda-feira. Manda um abração pra ele também, fala pra ele que eu desejo que ele aproveite bem esse finzinho de folga aí. Tá, pode deixar. Um grande abraço pra vocês, mais uma vez, muito obrigado, Guilherme. Valeu então, Mazzola Júnior, técnico do Ituano aqui no Nossa Área da Rádio Bandeirantes. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.